Filho e do Espírito Santo. Amém. Anjo do Senhor, anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos e pedi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que temos sua hoje, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia da sexta-feira desta 10ª semana do Tempo Comum. E também hoje é memória de Santo Antônio de Pádua. Falaremos de Santo Antônio depois da meditação dos textos, os quais provavelmente serão mais breves para falarmos de Santo Antônio. Escutemos o Evangelho que seguimos com São Mateus, continuando ontem. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que podemos empreender do texto de hoje? Já meditamos bastante também ao longo do ano litúrgico passado este texto, aprofundamos. Jesus segue falando da questão do mandamento sexto: não cometerás adultério. Jesus olha de perto a relação homem e mulher no matrimônio, mostrando, ao longo de todo o texto de hoje, a fidelidade recíproca também no pensamento e no desejo de cada um. Não basta eu ser fiel somente de corpo. Isto é algo necessário, mas o mandamento é muito mais profundo. É isso que Jesus quer mostrar. A fidelidade deve de estar envolvendo toda a humanidade da pessoa, do esposo e da esposa. O pensamento, o desejo, o olhar devem de ser única e exclusivamente para o esposo ou para a esposa que Deus concedeu à pessoa. E hoje nós vemos o problema dos nossos tempos. Existe infidelidade no olhar. Podemos até dizer, escutei um padre italiano uma vez falar, dava aula no colégio para jovens, e falar, mas espera, Deus nos deu os olhos para olhar? Sim, deu os olhos para olhar. É verdade que Deus deu os olhos para olhar, mas também as pálpebras para não ver, para fechar os olhos. Isto quer dizer o que em relação a esta fidelidade plena que deve de existir?
Devemos de recordar que esse mandamento e todos os demais mandamentos também se remontam à nossa ligação para com Deus. E aqui a fidelidade que Deus pede, não cometerás adultério. O não pecar contra a castidade é justamente o ser fiel. Por quê? Porque Deus é fiel para conosco. Então também nós devemos de ser fiéis para com a pessoa escolhida a viver o relacionamento matrimonial. E devemos de ter claro, mais uma vez, a questão dos nossos dias. Se os nossos pais e avós eram obrigados a casarem com aquele que os pais selecionavam, e, de um lado, viviam a fidelidade até a morte, cuidando um do outro, mesmo com todos os defeitos e problemas que existiam. Hoje, as pessoas têm toda a liberdade para escolher até o último degrau do altar com quem podem casar, mas não têm a noção de que, ao chegar diante do altar de Deus, ali está dizendo: Senhor, o que eu quero é para toda a minha vida, e eu peço que o Senhor cele para que nunca se desate a aliança que existe entre nós. O que Deus abençoa é a aliança do casal, e que, escolhida um para o outro, para serem fiéis e ajudarem um ao outro, chegarem ao céu até o final da vida. E esta é a falta de compreensão das pessoas hoje. Querem somente um ao outro pela beleza, pelo dinheiro, pelo status, por aquilo que podem viver juntos e esquecem que foram escolhidos um ao outro para ajudarem a chegar ao céu, o primeiro ponto do matrimônio. E por isso é necessária a fidelidade, porque se não somos fiéis a Deus, não chegaremos ao céu. E no matrimônio, na relação escolhida, na vocação ou chamada, se não se é um fiel ao outro em Deus, não se chega ao céu. E o quanto você que me escuta, casado, tem vivido essa plenitude da fidelidade também no pensamento e no desejo e no olhar? E isso deve de ser a tal ponto que o casal seja transparente um para com o outro. Não exista ciúmes. Por quê? Porque um percebe do outro esta total transparência da fidelidade do amor. Ele realmente me ama? Ela realmente me ama? Eu não tenho por que temer. Ah, estão dizendo, mas eu sei que é fiel, eu vejo, eu sinto a fidelidade, não como sentimento, mas pelos atos, pelos olhares, por aquilo que realmente se manifesta na nossa conversa, no diálogo. Você pode dizer que no teu relacionamento, no teu matrimônio, você busca viver isso? E também devemos então de continuar aquilo que diz Jesus. Se teu olho direito é ocasião de pecado, ou tua mão, arranca-o e joga-o para longe de ti. Olho direito. Os olhos são as janelas da alma. Se o teu olho é ocasião de pecado. Quer dizer o que, Jesus? Se aquilo que você tem enxergado ou buscado ver com os teus olhos é uma ocasião de afastamento de Deus, arranca isso da tua vida. Não o olho, mas a situação que você busca olhar, e aqui não é somente, sim, diretamente está ligado à sexualidade, como está Jesus exemplificando no Evangelho, mas não somente isso. Quais são as coisas que eu tenho olhado, assistido, visto que estão me levando a me afastar de Deus? E não somente questão na área da sexualidade, aqui principalmente, em especial no relacionamento a dois, mas na vida de todos nós, o que tem me afastado de Deus? São séries, são coisas contrárias à fé, que eu tenho lido, que eu tenho assistido, que eu tenho buscado. O que tem iluminado a minha visão? Como eu tenho olhado a vida? Com a luz do Evangelho e dos ensinamentos de Cristo? Ou com coisas que me afastam de Deus? E a mão, a ação, o meu agir, é um agir segundo o Evangelho? Ou tenho agido segundo tantas coisas que se opõem a este mesmo Evangelho, a este mesmo nosso Senhor Jesus Cristo? Se assim vivemos,
contra a palavra de Deus. Nós devemos extirpar estas ações de nossas vidas para vivermos esta união com Deus e não cairmos no inferno. Mas temos nos esforçado para viver assim? E Jesus fala da questão do divórcio. Ai, padre, mas hoje tem que entender que é difícil, disse claramente. O problema hoje das pessoas é justamente que tem todo o direito de escolher até o pé do altar o matrimônio a ser vivido. Porém, não escolhem em Deus, escolhem segundo as visões humanas, e por isso tudo dá errado. Mas a escolha foi feita, e se não existe um motivo real de nulidade matrimonial, porque eu não gosto que ele tem ou ela tem essas ações ou isso e aquilo, você teve todo o tempo de namoro para discernir. E agora você quer largar por uma vírgula que está fora do lugar? Uma coisa é uma situação terrível, outra coisa são pequenas situações ou pequenos defeitos do outro que eu tenho que aprender a conviver, porque eu também tenho defeito. Temos, você que me escuta no teu matrimônio, superado tudo isso para viver a fidelidade até o final da vida? Por fim, o Salmo diz: oferta ao Senhor um sacrifício de louvor. A vida é um sacrifício. A vida é sacrificada, não é somente um mar de pétalas de rosas. E às vezes o matrimônio também é um sacrifício, porque eu tenho que morrer para mim, para minhas vontades, para os meus sonhos, para viver aquilo que corresponde à vida matrimonial. E você tem oferecido este sacrifício de louvor ao Senhor na tua vida conjugal? E a primeira leitura, seguimos com São Paulo aos Coríntios, irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte, sempre levamos em nós os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. São Paulo recorda que nós carregamos tesouro em vasos de barro. E o que isso deve de recordar a nós? Que nós somos pequenos, frágeis, débeis. Porém, não devemos de buscar viver no erro. Mas mesmo na nossa fragilidade, Deus nos deu dons, que não devem de ficar guardados dentro de nós, mas sim para serem usados entre os dons que Deus nos deu. O primeiro dom é o Espírito Santo e a fé. E como temos vivido esta união, esta intimidade com o Espírito Santo? Como temos manifestado a nossa fé? Temos realmente manifestado isso ao Senhor? Não ao Senhor somente, mas também aos demais, aos irmãos? Mas é difícil. São Paulo está recordando: todos temos aflições, mas não devemos de ser vencidos pela angústia. Temos apuros, ele também passou, mas não devemos de perder a esperança nas promessas de Deus. E temos assim vivido. As perseguições virão, mas não seremos desamparados. Por quê? Porque Deus está conosco. Cairemos. Talvez os inimigos da vida consigam nos derrubar, mas não seremos aniquilados, porque sabemos que Deus nos levantará. E temos levado em nós os sofrimentos de Jesus. É isso que somos chamados a viver, para que se manifeste em nós que somos verdadeiramente outro Cristo na terra, cristãos. Sigamos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Estamos morrendo continuamente, e não somente a questão física. Nós necessitamos morrer para o nosso eu, para vivermos para Deus. É um constante morrer para o pensamento de ontem, para os desejos da carne, para as coisas passadas e vivermos as coisas novas em Cristo Jesus. E assim temos feito.
temos morrido de forma correta? Assim a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio, por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certo de que aquele que ressuscitou Jesus, o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Então vemos que é o Espírito Santo e a fé que nos ajuda a realizar estas obras que o Senhor nos confiou para chegarmos à salvação eterna. Temos vivido nesta confiança, nesta autenticidade da fé? Ou temos vivido com medo, escondido os dons de Deus em nós? Recordemos, os dons estão aí para serem usados. Por fim, Santo Antônio de Pádua, o que podemos aprender dele hoje que já não conhecemos? Em Santo Antônio se manifesta um pouco daquilo que está, ou melhor, tudo que está nas Sagradas Escrituras, mas em especial aquilo que está na primeira leitura de hoje. Devemos de compreender. Santo Antônio nasce cerca de 1195. Por que cerca de? Porque não se tem o dia exato, o ano exato que nasceu Santo Antônio de Pádua. Então, o que nós devemos de ver de sua história? Que com 15 anos de idade entra para justamente os cônegos de Santo Agostinho, a Ordem de Santa Cruz, que seguia a regra agostiniana, e eram os cônegos de Santo Agostinho justamente em Portugal. Ali tinham essa ligação com a regra, e vivendo a regra justamente pelo estudo para chegar à contemplação. Então se tornou um grande estudioso. Apareceu certo dia 2 franciscanos, a ordem nascente de São Francisco, e quis falar com eles e lhes perguntou se ele poderia ser enviado em missão para morrer mártir na África. E disseram que provavelmente sim. Então deixou os cônegos regulares para ir ser franciscano. Chega aos franciscanos, ali convive com eles, é enviado depois em missão para a África, mas por providência divina, ali não pôde entrar. Ficou muito doente, então foi levado de volta à Itália. Estando na Itália, participa do primeiro capítulo geral dos franciscanos, que cresceu grandemente, e então, naqueles anos já contava com 11 mil membros, os franciscanos, em pouco tempo de criação. Então conheceu também ali Francisco de Assis. Mas até então estava escondido, fazia os serviços mais humildes, silencioso, aquele Antônio, e seu nome de religioso, porque sabemos que nasceu como Fernando em Portugal. E assim, ali estando, conhecendo Francisco, continuou no seu silêncio, no seu escondimento, até que um dia, não tendo preparado nada para uma homilia que deveria de incentivar os jovens justamente à ordenação sacerdotal, o superior da Croácia, que pediu, ou melhor, mandou que Antônio falasse, para que ninguém passasse vergonha, e Antônio iria passar a vergonha no lugar de todos. Porém, ao abrir a boca, todos se sentiram incendiados pelo fogo do Espírito Santo, poderíamos dizer, pelo ardor da palavra de Deus proclamado pela boca de Santo Antônio. E então descobriu-se o seu grande talento, o seu grande amor, a manifestação de amor pelas Escrituras, tanto que ele é chamado de doutor evangélico. Por quê? Porque ele tinha grande conhecimento por causa da sua vida interior e meditação da palavra, ao ponto que chegaram a dizer que se queimassem todas as Bíblias do mundo,
Santo Antônio era capaz de escrevê-la outra vez de cabeça. E assim, Santo Antônio foi enviado para estudar provavelmente com os dominicanos, grandes teólogos da época, volta para ensinar teologia, e é o escrito que existe de São Francisco até hoje. Antônio, meu bispo, ensina teologia aos frades. É a única frase, segundo alguns dizem, escrita à mão por São Francisco de Assis. Ensina e Santo Antônio se torna um grande pregador em todos os lugares onde é enviado para enfrentar os hereges e derrubar as heresias. E é um homem de grandes prodígios. Por quê? Como sabemos, tem a pregação dos peixes, tem o milagre do jumento, que vai adorar o Santíssimo antes de comer o feno, mas também em um lugar que foi montar um grande palco, um alto palco, para que ele pudesse fazer a sua pregação aos hereges e convertê-los. Porém, os hereges fizeram de tudo para que aquele palco caísse, e conta-se que o palco desmoronou enquanto Santo Antônio fazia a sua pregação. Porém, Santo Antônio ficou levitando diante de todos. E ali vemos este grande milagre, esta grande obra, os grandes prodígios, porque Antônio, por onde quer que passasse, era perseguido por causa de suas homilias. Hoje temos como grande orador, grande pregador, porém, não foi assim a seu tempo. Os hereges, as pessoas não gostavam de Santo Antônio em muitos lugares e por isso foi perseguido, como disse a primeira leitura que ouvimos e meditamos. Mas Santo Antônio permaneceu fiel a Deus. Um dos santos padres da igreja escreve uma carta a ou melhor, uma carta a São Basílio, questionando se o que é necessário para o mundo quando esteja em grande crise. E responde: pregador, um pregador, mas não um qualquer, aquele que tenha grande profundidade na palavra de Deus. É isso que Santo Antônio fez. Rezou, meditou, contemplou, e com isso acompanharam inumeráveis milagres, como bem sabemos, para que fosse realmente acreditada a manifestação de Deus na sua vida e se convertessem tantas pessoas. E Santo Antônio até hoje, como bem conhecemos, realiza milagres, prodígios, exorcismos, graças por causa da sua fé, da sua total entrega a Deus. Também nós somos chamados como ele a ter esta meditação, esta profundidade da palavra de Deus. E o quanto temos buscado. E recordemos uma história que um dia Santo Antônio chegou para fazer homilia, estava fazendo homilia na igreja, e um homem absorvido, isso recorda alguns fatos de homilias, absorvido pela homilia que escutava o sermão de Santo Antônio, tão belo, tão grandioso, longo, chega uma pessoa caminhando no meio da igreja e lhe entrega uma carta. E nesta carta estava escrito: teu filho morreu, vai agora. Este homem lê a carta atordoado e começa a se dispersar da homilia. Santo Antônio vira para ele e diz: o teu filho está vivo, não vá. Este homem que entrou agora foi o diabo, que veio tentar tirar as graças que Deus está concedendo à tua alma por causa da homilia. E tantas pessoas hoje não querem mais escutar a pregação de um sacerdote. Não querem porque demora muito, porque não é bem assim, não está de acordo com a minha vida, eu não estou de acordo, porque eu quero continuar vivendo no meu pecado, e perdem as graças que Deus muitas vezes quer derramar em suas almas para a sua salvação. E ainda outro que chegou Santo Antônio em Florença, e ali, estava tendo o velório de um homem rico e disse: este homem foi para o inferno. E muitos disseram: não, que isso? Só porque ele era rico? Não. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Ide à casa dele, e no cofre onde ele guardava os tesouros, lá está o coração dele. E assim fizeram, foram à casa encontrar o coração. Fizeram autópsia do corpo e viram que o corpo estava sem o coração. Então Santo Antônio também nos recorda desta passagem do Evangelho. Onde está o nosso coração?
em Deus ou nas coisas, porque se estão nas coisas, nós podemos perder a salvação eterna. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais viver esta busca incessante do Senhor, estes dons que Ele nos dá. Nós que somos vasos de barro e carregamos esses preciosos tesouros, em especial o próprio Deus, o Espírito Santo, e também os dons para a nossa vida, a fé, para que assim, reconhecendo esses tesouros, possamos manifestá-los em ato em nossas vidas, vivendo a fidelidade aos mandamentos de Deus na profundidade com que Ele nos ensina e extirpando de nossa vida tudo aquilo que nos afasta de seus ensinamentos, para que, vivendo o verdadeiro e pleno amor ao Senhor, possamos um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de Santo Antônio e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.